TN1 de volta para falar sobre acessibilidade, ou melhor, da falta dela. A Prefeitura de Presidente Prudente aplicou quase 300 multas este ano por irregularidades em calçadas. E o número é muito maior do que o registrado em 2025. E esse é um problema muito comum em vários pontos da cidade, em vários bairros. Esses espaços que deveriam garantir acessibilidade e autonomia, mas não é isso que acontece. Ana Cláudia Palácio, vem cá. Tem lugar que não dá nem para passar, né? Tô sabendo já. Conta mais detalhes. Oi, Ione, é exatamente isso. Em algumas calçadas é simplesmente impossível passar. Isso atrapalha a vida de todo mundo e ainda mais de pessoas idosas ou com mobilidade reduzida, que acabam tendo que andar pela rua. A Aline Costa está de volta aqui ao TN1 para falar mais sobre esse assunto. Aline, o problema é que os moradores são notificados e simplesmente não têm resolvido o problema? É isso? É exatamente isso, Ana. Boa tarde novamente para você e para todos que nos acompanham. Primeiro, a Prefeitura vai até o local, notifica o proprietário, dá um prazo para o problema ser corrigido, depois o fiscal volta naquele local para ver se tudo foi feito e quando não é feito, aí sim a multa pode ser aplicada. A questão é que muitos problemas estão sem solução ainda. No primeiro semestre deste ano, a Prefeitura registrou 605 notificações em calçadas que precisavam de reparos. Desse número, 168 terminaram em multas. E aí, quando a gente fala de um outro problema que é considerado irregular ali, o passeio inexistente ou que dificulta, para a pessoa passar na calçada, foram 291 notificações, 130 multas. O que chama a atenção é que no mesmo período do ano passado, nessas duas irregularidades, a Prefeitura tinha aplicado apenas 17 multas. Então, os índices dispararam e revelam aí um grande problema que não está só relacionado a essa multa, mas o que essa irregularidade causa na prática. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a Adriana Pesotti. Ela é fiscalizadora, agente de fiscalização aqui do município, coordenadora, e vai trazer mais orientações para a gente. Adriana, primeiro, nos explica a respeito dessas multas, uma quantidade altíssima, nessa comparação. Por que isso tem acontecido? Boa tarde para você. Boa tarde. O principal objetivo da Secretaria de Planejamento, da atual administração, não é a emissão de multas. A ideia é realmente a orientação, tanto é que a gente tem um número menor em 2025, que foi um processo de conscientização, de notificações, para que o pessoal fosse se adequando. E, a partir daí, é feito, então, o processo de notificação. O fiscal vai até o local, verifica a infração, dá o prazo para a população cumprir atender essa notificação. Após isso, o fiscal volta ao local, realiza uma fotografia, que vai registrar a data e horário em que ele esteve no local para realmente confirmar que não houve o atendimento da infração. Isso é uma situação nova que tem acontecido, fica registrado nos autos, tudo é informatizado, e aí só depois que é emitida a multa. E a grande preocupação é realmente essa questão da fiscalização para não tornar isso grandes problemas para as pessoas, Sim, a calçada, ela é um instrumento interessante para a população, para o caminhamento. Ela tem que estar livre, ela não pode ter obstáculos, ela não pode estar sem calçada, não pode ter buracos, não pode ter objetos que impeçam o trânsito, porque nós vamos ter pessoas que precisam da livre circulação. Então, a calçada assume um papel importantíssimo dentro do processo de regularização do município. Adriana, muito obrigada pelas suas informações, eu agradeço a sua participação aqui no TN1. Ana, é isso, tem que ter esse cuidado, tem que cumprir aí com as notificações para não terminar em multa e principalmente, para oferecer esse direito de ir e vir a todos. Quem precisar denunciar pode fazer isso através de diversos canais, 156, Atende Prudente, até diretamente ali em contato com o Departamento de Fiscalização do município, e a denúncia é muito importante também. É claro que a gente vai seguir acompanhando tudo isso. Eu volto com você.
É isso, Aline. A gente precisa de acessibilidade no nosso dia a dia e, infelizmente, não só nos bairros, até no centro mesmo da cidade, a gente encontra problemas como esse que nós mostramos aí nas imagens. Então, o pessoal tem que ter um pouquinho mais de consciência e resolver, porque é prejuízo para todos nós. Agradeço sua participação, uma ótima tarde para você. A gente continua falando disso para falar que o problema não é só dos moradores que não cuidam da própria calçada. Alguns espaços públicos também são exemplos muito claros da falta de acessibilidade. Um dos casos é a Praça Dóbio Zaina. Essa praça fica em uma das principais avenidas de Prudente, a Coronel Marcondes. As raízes de árvores muito antigas acabaram danificando as calçadas. Quem se arrisca a passar pelo local corre risco de tropeçar. Então é preciso andar pela rua. Em alguns trechos, o passeio público é bem estreito e não dá realmente para passar. A praça ainda está coberta de folhas que podem esconder os riscos. Ao TN1, as secretarias de Obras e Meio Ambiente disseram saber da necessidade de intervenções, mas ainda estudam a melhor alternativa para realizar as intervenções no local, já que ali existem árvores com raízes muito profundas.